Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós discorremos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações e a compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Bom, pessoal, hoje nós vamos dar sequência ao que nós estávamos comentando no vídeo anterior, que é a respeito do livro O Eterno Galileu, do Fulton Sheen, né? Um livro muito interessante que vai falar sobre aspectos relacionados à vida de Jesus. Então, nós vamos entender um pouco sobre o que Jesus ele pode nos ensinar sob essa ótica do Fulton Sheen, né? E nós vamos então falar sobre, continuando ao que nós estávamos falando anteriormente, o tema das cruzes do amor e do ódio, né? Que é um tema muito interessante. Nós vamos ver o seguinte: Napoleão, ele foi uma pessoa que ele soube ver muito bem essa questão, né? Como tinham sabido ver antes dele todos os homens verdadeiramente grandes. No seu desterro de Santa Helena, ao refletir na vaidade da sua própria vida e na do maior de todos os reis da França, Luís XIV, disse o vencido de Waterloo que Luís XIV, o grande rei, morreu há muito, e hoje o seu palácio de Versailles está vazio dos seus cortesãos, de quem já não é o senhor, pois que é apenas um cadáver podre dentro de um caixão. Dentro em breve será esse também o meu destino, acontecer-me-á o mesmo a mim. Que imenso abismo entre a profunda miséria do grande rei e minha e o reinado de Jesus Cristo, que decorridos 1800 anos, continua a ser proclamado, a ser amado, a ser adorado e a viver na memória e no coração dos homens em todo o universo. Então, nós podemos notar o seguinte, que Jesus, ele com certeza, por mais que ele tenha sido uma pessoa que, apesar de ter cumprido muito bem a sua missão, ter sido amado, ter tido uma vida missionária muito plena, né? Ele sofreu muito, porque ele sofreu por aqueles que o perseguiam, por aqueles que o odiavam, né? Porque, como eu falei, Jesus, ele foi muito amado, mas apesar de ter sido muito amado, ele também foi muito odiado, ele foi muito perseguido. E isso fez com que Jesus, ele fosse lembrado e ainda seja lembrado até hoje, né? Como uma pessoa que é uma referência, óbvio, né? Para quem é cristão é Jesus Cristo, que é o motivo da sua fé, mas ele ainda é muito odiado, infelizmente. Existem muitas pessoas que odeiam, que são os anticristãos, né? São as pessoas que muitas vezes não têm a fé nele, né? Na fé em Jesus. E nós vamos ver que todos os grandes personagens da história, né, eles tiveram uma vida que pode ter sido uma vida muito plena, uma vida muito cheia de pompas e regalias, né, e muitas vezes foram pessoas que fizeram história na sua época, né, de uma maneira assim, meio, vamos dizer assim, de uma maneira mais concreta, eles fizeram história, eles foram personagens da história, que nós temos o exemplo do rei Luís XIV, que foi um grande rei, e ele foi um rei que ele viveu uma vida pomposa, uma vida de pompas, uma vida de luxo, né? Todo rei tem uma vida luxuosa, mas depois que ele morreu, pronto, acabou, né? Ele não vai deixar nada além, né? Depois que ele passou pela sua vida, ele não vai deixar mais nada. Ele acabou, né? O que ele tinha para fazer, ele fez durante o reinado dele. E agora que ele não vive mais, acabou. E isso infelizmente, o que nós podemos perceber, que às vezes muitas pessoas valorizam aquilo que é passageiro. Muitas pessoas valorizam o que é terreno, o que é da terra, o que é daqui desse mundo, que são as riquezas, que são as pompas, as glórias, né? O reconhecimento, e isso vai passar. Né? Isso aqui o Fulton Sheen mostra que isso passa mesmo, né? Que não adianta nada a pessoa ser muito rica, ter muito dinheiro, ser até um rei, porque depois que ele morreu, acabou, né? Se quereis ter disso certeza maior, ainda ide auscultai os corações dos que o recebem todos os dias na sagrada comunhão, e ouvireis crepitar as chamas do fogo que o seu amor neles acendeu. Ide batei as portas dos conventos de carmelitas,
ou de Clarissas, ou das centenas de outros refúgios semelhantes, e fazei aos que lá moram a mesma pergunta que o mundo faz estultamente a essas santas almas. Vieram esconder-se nesta casa de oração por terem sofrido alguma desilusão de amor? A resposta que ouvireis imediatamente será esta: não, não vim aqui por causa das desilusões de amor, porque foi coisa que jamais experimentei. O meu primeiro amor é também o meu único amor, o amor eterno de Jesus Cristo, meu Deus e meu Senhor. Então, a gente imagina às vezes que aquelas pessoas que elas seguem a vida religiosa, muitas vezes elas o fazem por terem tido alguma decepção amorosa ou por terem alguma desilusão na vida. Não necessariamente. Às vezes elas escolhem a vida religiosa exatamente porque elas têm a busca pelo amor verdadeiro, que está em Deus. Elas não estão ali para fugir de alguma coisa, para esquecer de alguma coisa, não. É ao contrário, elas estão ali para buscar o amor verdadeiro que está em Jesus Cristo. Tá? Não se faz mister convocar mais testemunhas. Até a própria sede de um perfeito amor traduz uma sede de amor daquele para quem fomos criados, daquele sem cujo amor não podemos ser felizes. Jesus quer o amor de pobres, fracos, humildes corações, como são os nossos, e como jamais aconteceu a qualquer outro coração que palpitou em corpo de homens. O seu sagrado coração tem sido objeto de supremo amor, de amor maior do que se tenha tudo quanto existe, de maior amor até que a própria vida. E a conclusão única dessas premissas tirou Pascal quando escreveu: Jesus Cristo quis ser amado, e é amado, por conseguinte, Jesus Cristo é Deus. Então, nós podemos entender que, se nós quisermos realmente encontrar o verdadeiro amor, nós devemos encontrar esse amor em Jesus. Nós precisamos encontrar em Jesus, porque é Ele que vai dar o amor verdadeiro a cada um de nós. Porque Jesus, ele tem um amor incondicional e o amor verdadeiro. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama todos, os pobres, os fracos, os humildes, as pessoas mais simples. Ele realmente ama todos. Então, nós precisamos ter Jesus como nosso ponto de partida, né? O nosso tudo, o nosso amor verdadeiro. Vejamos agora o reverso da medalha. Voltemos-nos para o outro fato da vida de nosso Senhor, que demonstra igualmente que Jesus é Deus, o ódio que o mundo lhe tem. Odiado, disse ele que o seria, odiado pelo mundo até o fim dos tempos. Odiado não pelo mundo material, mas também pela generalidade dos homens que no mundo haveria, mas odiado sim pelos que os seus próprios apóstolos denominaram o espírito do mundo. Então, na verdade, Jesus, ele é odiado não simplesmente por uma questão assim material, né? Porque a gente associa muito o cristianismo com os mais fracos e os marginalizados, os menos favorecidos, né, os pobres. Não é só pelo lado material que ele é odiado, né? Jesus, ele realmente seria odiado pelo mundo, não simplesmente pela questão material, mas pelo o próprio espírito do mundo o odiaria, né? O mundo tem uma característica diferente e que faz com que não se contraponha e que está do lado oposto ao cristianismo. Ele não aceita, ele não entende os princípios cristãos e por isso odeia, né, o cristianismo. Basta relembrar alguns dos passos da sua vida para ver quando Jesus foi odiado pelo mundo, logo desde o princípio, né? Então, nós temos que entender que Jesus, ele foi uma pessoa que fez diferença, né, quando ele viveu aqui na Terra. Ele converteu muitas pessoas, ele curou muitos doentes, ele fez muitos milagres. Enfim, ele foi uma pessoa diferente. E ele foi muito amado por isso. Mas o que é estranho é que, apesar de tudo de bom que ele fez, né, ele foi perseguido e daí muitos não entenderam e infelizmente ele não conseguiu então ser, vamos por assim, a pessoa que pudesse ser o exemplo e pudesse ser amada e compreendida por todos. Não, ele não foi. Infelizmente, ele acabou sendo crucificado, né? Olha que coisa. Porque existiam aquelas pessoas que não entendiam o que Jesus fazia e que quiseram acabar, né, com o ministério dele, com o trabalho dele. Mas Jesus ainda, apesar de tudo isso, ele continua ainda sendo o nosso exemplo maior. Nós cristãos devemos sempre buscar em Jesus a fonte da nossa inspiração. Nós precisamos buscar em Jesus a nossa referência, o nosso ponto de partida para nós vivermos uma vida plena e uma vida de acordo com a vontade de Deus. É isso que nós devemos fazer, nós devemos buscar. Bom, pessoal, eu agradeço a todos pela atenção. No próximo vídeo nós vamos dar sequência a esse livro do Fulton Sheen. Eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada e até mais.
Tchau, tchau.